Nessa segunda parte da nossa aula sobre atendimento à legislação, que é o primeiro tema que faz parte dos padrões de certificação florestal, falaremos do o que diz o padrão FSC, né? O que o FSC fala a respeito de atendimento à legislação. Então eu trouxe alguns trechos, né, para a gente comentar aqui nessa aula. O padrão FSC estabelece que o bom manejo florestal, que é aquele que a gente comentou, né, que atende os aspectos ambientais, sociais e econômicos, é aquele que, entre outros princípios, tem o compromisso em cumprir os requisitos legais aplicáveis. Ora, o meu empreendimento, qual que é a área dele, qual que é a atividade dele? Tu me responde, a atividade é X, a atividade é Y. Então, qual é a legislação aplicável à sua atividade? Ela precisa ser cumprida, porque é lei, né? Não faz sentido o sistema de certificação ir lá e aprovar uma certificação de um empreendimento que não está cumprindo determinadas legislações. Então, o manejo florestal deve atender à legislação do país, bem como os tratados e acordos internacionais dos quais, no caso nosso, né, o Brasil é signatário. A mesma regra vai valer para os outros países. Cada país tem que atender à legislação do próprio país, mais os tratados e acordos internacionais nos quais aquele país é signatário. Então, no caso aí específico do FSC, para o atendimento à legislação, a organização precisa conhecer as leis aplicáveis à atividade. Um dos princípios do direito é que a pessoa não pode dizer que não cumpriu a lei por desconhecimento, né? Tanto o empreendimento, seja florestal, industrial ou outro tipo de negócio, quanto nós, pessoas físicas, nós não podemos dizer que não conhecíamos a lei, né? Então isso não pode ser usado como argumento. Então a organização ela tem que criar condições para conhecer a legislação que lhe é aplicável, treinar e educar as pessoas ali dentro da empresa para atender a legislação, monitorar o atendimento à legislação e atualizações que podem acontecer. Então tudo isso a organização, a empresa tem que cuidar, tem que estar atenta, né? Ela pode ter em seus quadros advogados ou pessoas conhecedoras de lei que vão lhe auxiliar, ou ela pode também ter o apoio de, por exemplo, um escritório de advocacia que lhe presta serviços jurídicos. Mas o fato é que ela tem que ter um raio-x da legislação que lhe é pertinente, ela tem que monitorar essa legislação, acompanhar as atualizações para que ela esteja sempre de acordo com as leis. Então, um dos aspectos a ser observados diz respeito à regularização da unidade de manejo ou do empreendimento florestal. Ele tem que estar em dia com as licenças e autorizações, registros para operação, pagamento de taxas e outros requisitos administrativos exigidos pelas autoridades competentes, quando é aplicável. Na próxima aula, a gente vai mostrar um estudo que foi feito na Universidade Federal de Viçosa, na qual eu participei, mostrando que um dos grandes gargalos das empresas que vão se certificar é justamente o cumprimento da lei, né? Esse princípio costuma ser um grande gargalo pela dificuldade de atender legislação de área de preservação permanente, reserva legal, legislação trabalhista, tributária, entre outras, e mais essas licenças e autorizações. Então é um princípio, é um tema, atendimento à legislação, um tema que ainda é difícil para muitas empresas. Então, com relação ao uso da terra e dos recursos florestais, é necessário que o manejador florestal
demonstre, né, o empreendimento demonstre que é dono de fato daquele pedaço de chão, né, direito de posse e uso dos recursos que estejam claramente definidos, inclusive essa parte dos limites da propriedade. Né? Talvez em algumas regiões possa haver conflitos em relação a quem é dono de tal área, né, porque está no limite da propriedade. Pode haver conflitos, por exemplo, com terras indígenas, né, ou de outros proprietários. Então isso tudo tem que ficar claro. Se houver divergência, aquela área não pode fazer parte do escopo da certificação até ser regularizada, ok? Bom, então espero que tenha ficado claro. Aqui as nossas redes sociais, né? Temos aqui o nosso livro, o Certificação Florestal na Indústria, que foi publicado pela editora Manoli, e ainda em 2020 ou 2021 teremos um livro sobre certificação florestal que vai ser publicado pela editora UFV da Universidade Federal de Viçosa, mas na época a gente posta algum vídeo falando sobre o lançamento do livro. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.